Sou Bruno Ramos, tenho 29 anos, nascido em São Paulo. Minha mãe nascida em Minas, né? No sul de Minas mesmo, uma cidadezinha pequena de 50 mil habitantes. É, Veio a São Paulo, né? A busca de uma nova oportunidade de vida, da qual conheceu o meu pai. Meu pai morou comigo, com a minha mãe e com meus irmãos até quando eu tinha meus 7 anos de idade. A relação com meus irmãos é sempre muito brother mesmo, muito parceiro. Nós temos uma relação de muita troca, de amizade, sempre foi, desde criança mesmo, a gente sempre fez trabalhos em conjunto. O Fábio, mais extrovertido, mais comunicativo, mais brincalhão, a gente sempre ficou muito mais próximo nessa questão de estar na rua, empinando pipa, jogando bola, tomando os capotes, saindo na porrada com os caras na rua. Cara, a cultura de gueto e periferia, ela desde muito cedo, ela te ensina, né? A você, eu me reconheço como um guerreiro, né? Você aprender a se defender, né? Tem muito aquela disputa de espaço e a forma que nós somos educados, desde o processo de brincadeiras que nós temos, é já um fator, parece que pré-programado para a própria periferia, né? Para deixar, de certa forma, a periferia um tanto agressiva, né? Desde brincadeiras como mão negra, se você sentar e você não pedir licença, você toma um cascudo na cabeça. Brincadeiras como saiô maiô, né? Que é a brincadeira de bola, que você tomava um rolinho, uma canetinha por debaixo das pernas, você entrava na porrada. A clássica brincadeira da polícia e ladrão, mãe da mula, da qual ficava uma pessoa e os outros, aquela que era escolhida a ser a mãe da mula, né? Os outros passavam com brincadeiras estúpidas. Ou seja, a periferia desde cedo ela já tem esse tipo de brincadeira que nos deixa um tanto agressivos, né? Parece que é meio pré-programado para ser pessoas um tanto violentas para a sociedade, né? Então, assim, a prática de sair na porrada é justamente por isso. Você tentar defender o seu espaço não com argumentos e troca de ideia. Leva o domínio daquele espaço àquele que sabe mais trocar soco, mais trocar porrada, ou quem ganha mais no grito, né? É meio parecido com a teoria do medo, né? A teoria de domínio mesmo, né? E eu tive muito isso na minha vivência, né? Desde muito cedo, que para eu garantir o meu espaço não de fala, e sim de como figura, como pessoa, como líder, eu teria que ter autonomia, não só na minha postura, mas na forma que eu conseguia me posicionar, né? A rua ela é muito cruel, né? Você não tem muita orientação, não tem esse lado do amor, você é ausente de amor na rua. Então, uma forma de você garantir seu meio de sobrevivência, eu fiquei muito na rua, né? Comecei a trabalhar com 7 anos, então uma forma de você garantir o seu meio de sobrevivência é você tentar se defender da melhor forma possível, né? E uma das formas que eu aprendi a me defender muito é tentando reagir às reações negativas que vinham para cima de mim. Eu tinha um processo de rebeldia muito forte, de externar as coisas que eu não gostava, não aceitava. O formato da escola com muros e grades, ele sempre me incomodou, mas eu nunca conseguia de alguma forma entender que aquilo propriamente me atrapalhava no meu dia a dia. Aquele formato de um olhar na nuca do outro, aquilo sempre me incomodou. Então, de alguma forma, eu precisava chamar atenção para que pudesse atender às minhas necessidades, né? E nem sempre a minha forma de me expressar era mais correta. Aí eu dei muito problemas um atrás do outro. Cheguei a ser convidado diversas vezes a sair, a ser retirado da escola. Pelo fato dessa cultura mesmo marginalizada, periférica de trocação de soco, então você tem uma atitude de domínio de espaço mais através do medo, né? Fui considerado até pelo conselho tutelar, que eu acho um absurdo hoje, ouvir isso de uma assistente social, me colocava numa condição de líder negativo, né? Pelo fato de não respeitar muitos professores ou as regras estabelecidas pela escola e esse tipo de problema, desde quebrar as coisas, de sair na porrada. Mas assim, entre amigos eu tinha muito mais respeito. As pessoas que colocavam ideias contra era mais playboy, que tinha um formato diferente do nosso estilo, porque o grupo de pessoas da qual eu participava era todos da periferia, os que eram da periferia, né? E a divisão de um comportamento de uma galera que tinha muito mais coisa, isso incomodava, então a gente tinha algumas práticas diferenciadas, né? Então eu cheguei a ser expulso da escola, depois precisei retornar com o apoio da assistência do padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Menor, de um boletim, né? Uma advertência que eu tomei na escola e a minha atitude naquele momento, justamente por estar no corredor, né? Eu tinha uma necessidade de ter ido no banheiro e a inspetora de alunos me deu aquele boletim de ocorrência. Eu não aceitei naquele boletim de ocorrência, achei que o formato que ela falou comigo
me deixou incomodado e a minha primeira reação foi pegar os papéis da mão dela, tudo rasgar e jogar. Então, o que me incomodou foi que a própria diretora da escola falou que aquilo não era uma atitude de um jovem comum, que a minha mãe provavelmente criou a placenta e não propriamente o filho que ela recebeu. E a minha reação foi de dar umas pancadas na diretora também e quebrar boa parte da escola, desde vidro, taquei o terror dentro da escola, né? Por conta dessa advertência, fui expulso da escola e depois fui atendido pela pastoral do menor, que daí em diante, dos meus 14 anos para frente, aí onde tudo mudou, né? Porque eles tinham um formato de trabalho, de saber lidar com aquele comportamento, né? Que nem sempre você tem que estar na escola. Eu acho que hoje o papel do educador é mais de mediador de ideias do que propriamente informar. Então, hoje eu consigo entender com mais clareza qual era o papel dos professores naquela época, que eles não tinham nessa dinâmica. O que mudou foi a minha entrada para a pastoral do menor, né? Foi um espaço onde eu passei a ter conexão com o mundo da arte, o mundo da cultura, né? O teatro em si, que da qual eu mais à frente eu cheguei depois a participar, fiz o teatro, participei de algumas peças. E é justamente isso, o mundo da arte, ele dava a liberdade de eu ser tudo aquilo fora da minha vida, né? Fora do meu cotidiano, eu ser o filho daquele nobre, o super-herói, ou vilão, ou seja lá quem for, os diversos personagens que passava pelo meu mundo de fantasia, e depois eu voltar para a minha realidade. Ou seja, a arte ela me preparou a conectar esses outros mundos, né, de utopias, e voltar para a minha realidade sem uma linha de sofrimento. Dentro do processo da pastoral do menor, com as assistentes sociais que me deram meus primeiros caminhos de orientação, passaram a entender, conseguiram entender plenamente o que eu sofria, né? Que aquilo foi um sofrimento. O sofrimento que eu tinha de não conseguir expressar as vontades, os desejos que eu tinha, eu me tornava um jovem mais agressivo, né? A pastoral ela me conectou à cultura do hip hop, contato com a arte, né? Esse contato com a arte, com a minha entrada para a pastoral do menor, que da qual eles passaram a me conectar com cursos profissionalizantes, da qual eu tive a oportunidade de entrar para jovem aprendiz, no Senac, né? Tive a oportunidade de fazer os primeiros trabalhos de vivência. Emprego, né? Tem uma diferença de trabalho e emprego. E nesse momento eu reconheço como emprego mesmo, que é o trabalho sacrificado mal remunerado, né? É o processo moderno de escravidão no mundo. E foi as primeiras oportunidades, da qual com 16 anos de idade, eu fui trabalhar na Companhia Metropolitana de Habitação, que foi o meu primeiro contato com o mundo corporativo, o mundo dos trabalhos, da qual eu tive meu primeiro registro em carteira. Mas a forma que eu passei a sustentar dos meus 14 até os 16 anos, eu era entregador de pizza, né? De bicicleta na rua tal, que eu conseguia remunerar, de alguma forma ter muito mais condição. Cara, eu fui entregador de pizza até meus 24 anos de idade, só pra você ter uma ideia. Eu comecei com 14 anos, fiquei um ano trabalhando com isso, tive uma pequena passagem pelo... Quando chega aluguel, chega todas as despesas, cara, o trabalho que nós fazíamos de escravo, ele nunca é suficiente para você autossustentar a sua casa. Aluguel alto, luz, né? A gente não tinha mais condições de pagar aluguel. Ou pagava aluguel, água e a luz. Então, para não morar na rua, a gente preferiu deixar que cortasse a água e a luz. Esse é um problema, é um período que marca muito a minha vida, justamente porque assim, a gente tinha que fazer a escolha. Minha mãe, com o trabalho dela, não era autossuficiente para sustentar, desde a alimentação, todas as coisas mais, a vestimenta para fazer todas as necessidades do dia a dia. Meus irmãos também ganhavam muito pouco. Meu pai, ele nunca deu essa estrutura, né, de pensão, de ajudar com a obrigação dele, não só financeira, mas com uma obrigação de homem presente para aquela família. E nós tivemos que fazer uma escolha, né? E nós preferimos que deixasse cortar a luz primeiro. Ficamos quase um ano sem luz na minha casa e logo as despesas aperta, ficamos quase 6 meses sem água na minha casa. Cara, então foi o pior momento da minha vida, da qual o trabalho ele não conseguia suprir essas necessidades, né? E foi o curto período que eu tive envolvimento com crime, por exemplo, né? Com a malandragem, já criado na rua e tal. Pequenos furtos, por mais ruim, péssimo que fosse o comportamento de eu tirar de alguém para manter as minhas condições, mas foi o caminho mais fácil que eu encontrei, de certa forma, porque viver do crime também não é fácil, mas aquele é um caminho de alternativa que eu encontrei para conseguir, pelo menos,
dar uma estrutura um pouquinho melhor para minha família, porque passar 6 meses pedindo água emprestada pro vizinho é foda, cara. Viver sem luz tudo bem, mas pedir água, necessidade básica, a gente não tem como, cara. Mas eu tinha muita preocupação de cair em cana, ou seja lá qual for a situação que viesse a acontecer comigo, não tinha medo da morte. Mas eu tinha muito mais a preocupação da minha mãe pensar o que seria daquele momento. Que sempre fui tratado com muita educação, de nunca mexer nas coisas dos outros, tal, tudo mais. Foi quando a pastoral do menor, nesse período, começou a entender, fez um processo de entendimento muito daquilo que eu vivia e me colocou para fazer cursos profissionalizantes justamente para aquilo que eu precisava. Ou seja, eu tive a oportunidade de emprego com os 16 anos, a partir desse momento eu já não precisei mais depender do crime, né? Do meus corres, do dia a dia, porque eu já começou a entrar uma renda, por mais enxugada que fosse, mas de alguma forma aquela renda que eu conseguia pagar a água e a luz da minha casa, que a minha mãe pudesse voltar a trabalhar, né? Sendo o sustento da casa, dando uma estabilidade. Ou seja, até meus 18 anos de idade, minha vida foi um inferno astral de nunca ter aquelas coisas muito bacanas, e eu aprendi desde muito cedo que tudo tem a sua hora certa, né? Mas eu poderia ter tomado um tiro, ter entrado para aquela estatística, né, do jovem que é negro da periferia, sempre está nos jornais policiais, entende? Meus amigos morreram, muitos deles morreram mesmo, os que não estão em cana, que continuaram, pegaram o vício, não conseguiram conhecer outros caminhos, talvez não tiveram a mesma oportunidade ou a mesma paciência que eu tive de esperar um pouco mais, de achar e entender que aqueles cursos profissionalizantes poderiam mudar. E hoje, muitos deles, com a mesma idade que a minha, os que não morreram estão com, tipo, 5 filhos, presos. Tem muitos que já faz mais de 5 anos que eu não tenho mais contato com eles, que ainda estão privados da sua liberdade, né? Estão privados da sua liberdade. Isso é uma realidade mesmo da periferia, né? Não é uma vergonha hoje do papel que eu ocupo de... Não me vejo, não me reconheço como um educador, e sim muito mais um compartilhador de ideias e de oportunidades, né? Não sou um educador social, eu vejo muito mais esse meu papel, né? E continuei entregando pizza, né? Depois que eu fui conseguir, aos 19 anos, entrar dentro de uma fábrica de camisetas, né? Foi ali meus primeiros contatos com a moda, né? Passei a ter um apreço muito maior, a linha de desenvolvimento, ou seja, já passei a ter um interesse de querer me profissionalizar. Foi aí que eu entrei para o Senai, comecei a ter interesse em fazer curso de modelagem, fazer curso de corte, fazer curso de empreendedorismo mesmo na área da confecção, né? Que aí isso depois virou um outro sonho, né? Já deixou de ser aquele sonho de aviador e passou a ser um sonho na área de empreendedor como empresário, que hoje é o que eu sou, né? Empresário, microempresário, no ramo da confecção, né? Tem uma marca própria que chama The Price, significado é digno de um prêmio, né? E hoje isso que eu faço, ou seja, começou com os 19 anos, depois eu fui aprimorando, estudando, buscando, trabalhando em outras fábricas de referência, tal, me tornei modelista, conheço, faço esse processo de desenvolvimento das próprias coisas e tal, tudo mais. Trabalhei ali até os 23 anos mais ou menos de idade dentro desse ramo da confecção, né? Para as pessoas. Depois eu passei, né? A partir desse momento, a vida ela começou a mudar. 3 de novembro de 2011 eu sofri um acidente de moto saindo para trabalhar. O carro acertou a traseira da minha moto, me empurrou no ônibus, de frente na lateral do ônibus, da qual fiquei com 4 fraturas, sendo ela 3 expostas, com 25% de perda da patela, 3 centímetros de encurtamento do fêmur, 2 paradas cardíacas, né? Passei 15 dias na UTI e 6 meses na cama tentando me recuperar, minha mãe e meus irmãos cuidando de mim, né? Minha noiva estava comigo nesse percurso, ela foi também arremessada, quase que o caminhão passou por cima dela, graças a Deus ficou tudo bem. E daí em diante, quando eu passei a entender que o meu tempo era precioso, esses 6 meses que eu fiquei na cama, foi a diferença, né? Sem falar que antes eu também tinha trabalhado como modelo, né? Tinha um papel, eu estava quase que assinando um contrato para ir para a Europa, e nesse mesmo período, sofri esse acidente aí onde a vida toda mudou. Então, ou seja, ferrado, não poderia mais desfilar como modelo, ia ter algumas limitações, tinha um corpo totalmente estruturado que o mercado pedia, como beleza negra e tal, tudo mais.
E eu passei a entender que eu falei, eu vou ter que dar uma mudada na minha vida. Como eu já trabalhava com confecção, o que eu fiz? Eu vou aproveitar o momento para desenhar aqui na minha cabeça o que eu preciso fazer. Eu lembro que o meu primeiro passo, depois de 5 meses e meio que eu estava na cama, foi ir até a garagem, né, com andador de metal. Andei durante muito tempo, cheguei a andar com cadeira de roda. Primeira coisa que eu fiz é pegar uma trena que tinha na caixa de ferramenta do meu irmão, tirar toda a medida da garagem, né, e desenvolver uma própria mesa de corte, processo de instalação, e dali eu comecei a seguir a minha primeira oportunidade como empreendedor dos meus próprios negócios, né? Daquele momento em diante, eu passei a falar que nunca mais eu queria trabalhar para ninguém, a não ser para mim mesmo, né? Montei uma mesa de corte, fui na madeireira, comprei um tampão de MDF, comprei as madeiras, eu mesmo cortei com serrote e tal, consigo fazer a instalação, pedi pro meu irmão ajuda para ele ajudar na instalação, né, para colocar as mesas de corte. Comecei a trabalhar dentro da confecção, mesmo com a perna ferrada, andando de bengala ainda durante 1 ano, comecei a correr. Aí eu já entrei para um outro mercado, que é também um tanto louco, é o mercado da confecção, e para você se estabelecer, se manter até financeiramente, ele é muito complicado, ele não te dá muita chance. Então a única chance que eu encontrei dentro do mercado da confecção foi desenvolver roupas e vender muita roupa pirata mesmo. Então vendi muita roupa, desde conjuntos da Adidas, da Nike, entre várias outras marcas. Não estou fazendo propaganda de nenhuma dessas, mas são as que são mais conhecidas no mercado e que tinha muito mais facilidade de venda. E vendia pra caramba. Fiquei em torno de 1 ano e meio, consegui, né? Eu tinha vendido minha moto, tinha pegado o seguro do meu acidente de moto e estruturei. Comprei maquinário, comprei a mesa, comprei tecido pra caramba, já tinha me formado como modelista, então já tinha toda a orientação, conhecia todo o métier, desde estamparia, bordado, aonde comprava os melhores tecidos, porque eu já tinha feito esse trabalho como encarregado nas fábricas que eu trabalhei, né? Então já tinha toda a logística de como funcionava. Eu falei, pô, acho que eu tô preparado, eu vou me arriscar. E comecei a fazer muitas roupas pirataria, só que uma hora eu comecei a barrar com os problemas também da polícia levar minha mercadoria, né? Foi quando eu tomei uma decisão, passei a desenvolver esses conjuntos agasalho, né? Desde muito com boa qualidade a pouca qualidade e vender na feirinha da madrugada, lá no Brás, né? De pessoas que vinham de caravanas da Bahia, do norte do país, do sul do país, centro-oeste, sudeste, ou seja, de qualquer canto do mundo, vendiam os pacotões e foi aí que a gente conseguiu, né? Estruturar um pouquinho mais a família. Mas só que aí a gente já começou a ficar com a cara conhecida dentro da Feirinha da Madrugada, dentro do Shopping 25 de Março, dentro de outros espaços que trabalham muito com esse mercado informal, né, da legalidade das peças. E mais cedo ou mais tarde eu sabia que eu ia tomar um gancho da polícia, né, ou ia ser preso, né, por contrabando, ou iria ser preso, sei lá, por tomar um gancho da polícia, né, acordo para ficar pagando. Então, para eu não ficar na mão dos caras nessa questão, eu falei, acho que agora é hora de eu sair no tempo certo, como eu já me estruturei no tempo que eu precisava, conheci algumas pessoas, eu vou montar minha própria marca. Eu criei a The Price em 2012, né? E eu achava que a minha forma de estourar minha marca era através do mundo artístico, né? E o mundo artístico mais próximo que estava comigo era justamente aquilo que eu passei também a trabalhar como produtor com meu irmão, que é DJ, né? No mercado do funk. E eu comecei a conectar muito no mundo artístico. Foi quando nesse período eu comecei a integrar muito mais dentro do mercado do funk, conhecer os artistas, né? Foi quando eu conheci pra mim, o maior produtor do funk, que é o Marcelo Galáctico, que é o meu padrinho, que é empresário da Valesca Popozuda, de grandes nomes do cenário hoje. Ludmilla, já foi empresário do Menor do Chapa, do MC Ponês, quem mais? Da Mulher Melancia. Enfim, se eu falar todos os nomes aqui que ele já trabalhou, eu vou falar nomes de A a Z. Foi quando ele conheceu um pouco das minhas ideias de movimentos sociais e tal, tudo mais, e foi quando ele falou, poxa, cara, eu tô com uma ideia aí, já estava bem encaminhado. Fundei uma associação com o objetivo de fazer a formação artística dessa molecada do funk, cara. Você não quer conhecer de perto? Foi quando ele fez o convite para eu conhecer. Na primeira reunião que teve perto da subprefeitura da onde eu já estava morando, que é na Penha, foi quando eu conheci e passei a entender o papel importante. Como eu passei dos 14 aos 18 anos de idade dentro da Pastoral do Menor, eu
tinha aquela saudade de viver aquele momento, né? E foi quando eu achei um espaço muito parecido que eu conseguia trabalhar com a molecada da perifa mesmo, que falava as mesmas coisas que eu gosto, que curtia principalmente as coisas que eu gosto, tá ligado? E aquele processo de conexão, né? Então foi quando eu conheci ele, passei, acompanhei os trabalhos da Liga do Funk, da Liga, uma associação. Quando eu passei a ter amor mesmo, de verdade. Eu falei, pô, mano, na moral, esse bagulho aqui é minha vida, cara. Você tá maluco, isso aqui... Tenho muito mais a aprender isso aqui do que qualquer outra coisa que eu já tive pela vida, né? E exatamente isso. A Liga, com esses 3 anos, ela foi fundada em dezembro de 2012, né? E passei a me conectar, me entregar muito mais aos trabalhos da Liga. E hoje eu trabalho muito mais em prol do que a Liga, do que propriamente a minha própria vida, né? Os meus trabalhos eu, de certa forma, precisei congelar para eu poder dar uma atenção maior para esse processo, né? A Liga, ela vem com um caráter de viés de formação muito mais artística, né? Nós tivemos essa linha de amadurecimento no decorrer do tempo e com a necessidade que foi aparecendo, né? Mas a princípio ela não tinha esse processo de formação da molecada como cidadãos mesmo, conhecedor dos seus direitos, responsáveis com a comunidade, com o meio ambiente, com a sociedade no entorno dele e com ele também. A molecada às vezes é um pouco inconsequente consigo mesmo justamente por falta de informação. Então hoje esse é o papel da Liga, né? Mas a priori, a princípio nessa questão era simplesmente a formação artística, né? O meu papel como articulador, desenvolver as partes, de trazer, né, pessoas para esse campo de articulação, foi meio que na sorte, porque tinha uma viagem, eu me recordo que o pós-junho e julho de 2013, quando aconteceu o caos, onde a juventude vai para as ruas colocar suas ideias em prática, a da qual o governo estava com uma dificuldade de entender algumas demandas, foi a grande explosão, né? Mas aquela explosão não era uma explosão despolitizada, era uma explosão de uma galera que queria colocar em prática as suas ideias do velho mundo para o novo mundo, né? Uma galera que transcendeu, né, de todos os acertos e erros do século XX para o século XXI. Então era uma explosão de uma juventude totalmente politizada, né? De uma nova forma de pensar, né, de uma forma de se expressar e que ainda não era atendida pelas suas questões. O governo ainda tem uma dificuldade ainda de entender propriamente o que é essa juventude mais consciente, né? Porque até então, no final dos anos 90, passando até a metade do anos 2005, 2006, a juventude ela sempre foi vista como rebelde, que a juventude é o grande problema da sociedade, em vez de ser entendida hoje como a grande sacada, no sentido mais de potência política, de ocupar esses espaços da qual a gente não tinha essa oportunidade por insegurança dos mais velhos, mais orientados, mais seguros nessas questões, né? Então, quando eu tive esse processo de pós-junho e julho de 2013, eu me recordo que em março de 2014, o Ministério da Cultura, na figura da ex-ministra Marta Suplicy, ela fez um convite, né, para estar em Brasília, para fazer o curto-circuito da juventude, para ouvir essa juventude que estavam nas ruas. Eu participei de algumas manifestações, mais como espectador do que estava acontecendo e não tanto como colocar as minhas ideias para fora, né? E quando eu passei a acessar, foi engraçado, porque assim, tinha uma diretoria já totalmente estabelecida dentro da Liga do Funk, eu era muito mais quem ia para assistência, muito mais um processo voluntário. E o Marcelo Galacho chamou várias pessoas, poxa, a gente precisa de um representante da Liga dentro, tipo, eu achei engraçado que ninguém quis. Todos que eles chamaram, ninguém quis. Como eu já estava muito próximo dele, ele me ligou, isso marca muito a minha vida também, porque ele me ligou no dia do meu aniversário, 15 de março, né? Estava já em casa, era em torno de umas 10 horas da noite, ele tinha conversado, eu vi ele conversando com essa galera e ele falou, pô, Bruno, é o seguinte, cara, vai ter uma atividade lá em Brasília para falar do funk. Tá ligado? Falar um pouquinho do papel da Liga. Você já conhece um pouco o papel da Liga, você tem ocupado alguns espaços. Eu acho que você consegue desenrolar, meu. Por que você tá afim de querer representar a Liga lá em Brasília? Eu falei, pô, Marcelo, eu acho que assim, hoje é meu aniversário, 15 de março, o melhor presente que você me deu, mais uma vez, uma passagem de avião. Ou seja, eu fui muito mais interessado em voar de avião e pela curiosidade de conhecer lá, cara, do que propriamente saber o que tava pegando. Uma que eu tava com medo, eu falei, caraca, mano, que porra é essa? Eu vou resolver um bagulho lá de polícia que esses caras vão me metralhar, tio. Não sei o que falar.
Então eu fui muito mais na vontade, aí volta aquela vontade de voar de avião, tipo a experiência que eu tive em 2011, e ela apareceu ali. Eu falei, Marcelo, forte abraço, me coloca nessa responsa, já mandei pra ele, né, meus dados, ele colocou, me cadastrou. Quando foi em abril, teve a oportunidade, pô, chegamos em Brasília e foi ali, né, o espaço que é meu primeiro contato com a política, né. Meu primeiro contato, assim, literalmente com a política partidária de espaço de debate, de diálogo com o poder público. Foi ali, em abril, que eu passei a ter essa vontade de conhecer. Foi uma experiência incrível. Fiquei 2 ou 3 dias em Brasília, conhecendo pessoas, lideranças fantásticas e tal. E passei a me conectar, né? Falei nada, falei absolutamente nesse espaço. Fiquei muito mais no sentido de observar o que estava acontecendo, pela minha insegurança, né? Fazendo aquele mapa, né? Numa geografia periférica, entender todo aquele terreno que estava acontecendo, quem são aquelas pessoas, quem eram aquelas pessoas de disputa de espaço, né? Viam jovens muito bem articulados, falavam bem. Eu falei, caralho, mano, como é que eu vou trocar ideia com essa molecada? Esses caras vão me engolir, né, mano? Porra, não tenho muita coisa a falar. Foi quando eu passei a me conectar, pegando uma vontade, eu falei, meu, essa parada eu acho que é uma praia que dá pra gente entrar, né? E trouxe essa ideia, quando eles falaram que a juventude do funk era mais importante nesse momento, que a juventude propriamente de periferia, que precisava ouvir mais as periferias, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, caralho, por que que o poder público, né, de certa forma, quem dá as cartadas desse jogo, eles estão precisando do movimento funk? Foi quando me despertou o interesse. Eu falei, tem alguma coisa aí, eu preciso entender qual que é a leitura sobre isso, né? Foi quando eu trouxe pra liga, conversei com o Marcelo, tal, conversamos, e eu passei a ocupar, né? Fiz as conexões, aquele network mesmo básico, troca contato, de onde que você é, qual a ocupação, tal, de onde que você vem, sou do funk, e comecei ali a fazer meu desenrolo mesmo, né? Foi daí que eu comecei a fazer meu processo de articulação, conhecendo um, conhecendo o outro, aí conhece a galera do movimento estudantil, conhece a galera do movimento, de outros saraus, tal, e coletivos de mídia, e coletivos de movimento negro, coletivos das mulheres, coletivos LGBT. Passei a me conectar e vendo o nosso papel de importância do movimento funk dentro desses espaços também, né?